Minha mãe e minha irmã me expulsaram de casa, e meu marido me trocou pela minha irmã, tudo isso após o falecimento do meu pai. O que nenhum deles sabia era o que meu pai havia me deixado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. A noite do funeral do meu pai foi marcada por um questionamento inesperado. Enquanto tentava lidar com a dor da perda, Júlio, meu marido, me lançou uma pergunta direta: quanto você conseguiu herdar, hein? Um frio na barriga me acometeu. Eu sabia que havia uma herança de 3 milhões de dólares em jogo, mas, com o coração pesado, respondi: 0. A herança ficou com a minha mãe e a Aline. O sorriso de Júlio era desdenhoso. Ah, eu sabia. Seus pais sempre disseram que você é incompetente e que eu não te amo de jeito nenhum. Estou feliz que meus instintos estavam corretos. Ele continuou, sem a menor consideração: quero o divórcio. Não posso lidar com essa pobreza. Já decidi me casar de novo. Você precisa sair da minha vida agora. Enquanto Júlio me pressionava a assinar os papéis do divórcio, a risada da família dele ecoava ao meu redor, como se a tristeza fosse minha única reação. Eles estavam completamente enganados. Ninguém conseguiria entender a liberdade que eu sentia. Meu nome é Lara e a minha história é marcada por solidão. Cresci em uma família de 4 pessoas, com uma irmã mais nova, Aline, que sempre foi o xodó da mamãe, Suzy. Desde pequenas, a proteção dela para com Aline me deixava invisível e isolada. Meu pai, Marcos, era o único que me apoiava, mas sua presença era rara, perdido em compromissos de trabalho. Com o passar dos anos, a solidão se tornou uma velha amiga. E então, mesmo na idade adulta, o destino se mostrou implacável. Não consegui ir para a faculdade, sufocada pelas mensalidades que pareciam um muro intransponível. Mas a vida estava prestes a me oferecer uma nova chance, e essa era a minha oportunidade de reescrever a minha história. Depois que consegui um emprego, soube que Aline, minha irmã mais nova, estava prestes a se matricular em uma faculdade particular. Era impossível não sentir um misto de admiração e frustração ao pensar nela. Aline era brilhante, e seria uma pena se não aproveitasse essa oportunidade. Mas, por outro lado, minha mãe não hesitou em me lembrar do meu lugar na família. Você, Lara, não é tão esperta quanto Aline. Para você, ir para a faculdade seria um desperdício. Agora que você tem um emprego, é hora de contribuir para a casa e ajudar a pagar a mensalidade da sua irmã. Afinal, você é a irmã mais velha, não é? As palavras da minha mãe ecoaram como um mantra tóxico, e eu não consegui segurar a raiva que borbulhava dentro de mim. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Aline, com seu olhar cheio de pena, se juntou ao coro: a culpa é sua. Você precisa se esforçar mais. Se não fizer isso, vai ser inútil. Senti que não podia mais suportar aquele ambiente sufocante, e foi assim que decidi deixar a casa dos meus pais. A vida sozinha trouxe novos desafios. O trabalho me consumia, e as tarefas domésticas se tornaram parte da rotina, mas havia uma liberdade que me fazia sentir viva. No início, morar sozinha era um alívio. Meu pai ainda me enviava um pouco de dinheiro para ajudar, mas essa ajuda não durou muito. Após cerca de 6 meses, a situação mudou. Uma carta da minha mãe chegou em vez do esperado auxílio financeiro. O conteúdo me deixou sem palavras: seu pai está enviando dinheiro para você sem permissão, e você não tem direito a isso. Você nunca ajudou a pagar as mensalidades da sua irmã ou enviou algum dinheiro para nós. Estou enviando uma fatura para compensar tudo que você recebeu dele. Certifique-se de reembolsar tudo. Pare de ser uma ladra, menina. As palavras da minha mãe eram como facadas. Ela ainda guardava rancor de mim e agora queria que eu pagasse por uma vida que nunca pedi para levar. A raiva e a frustração aumentaram, mas uma coisa era certa: eu estava pronta para lutar pelo meu próprio caminho, sem olhar para trás. Falar sobre o que aconteceu com a minha família nunca foi fácil, e a pressão para dar um jeito na situação me fez tomar uma decisão drástica. Enviei o dinheiro que minha mãe exigia e me mudei para um apartamento, mantendo tudo em segredo. Alguns anos depois, casei com Júlio, um colega de trabalho que me trouxe alegria e estabilidade. Sentindo que era hora de cortar laços de vez com meus pais, decidi voltar à casa deles para compartilhar a notícia do meu casamento. Ao chegar, me deparei com um cenário que me deixou em choque. Meu pai, sempre tão dedicado ao trabalho, estava envelhecido, magro e com olheiras profundas, como se a insônia o tivesse consumido. Finalmente você voltou, ele me cumprimentou, mas havia tristeza em sua voz. Foi então que minha mãe apareceu, e sua expressão não deixava dúvidas sobre o que sentia.
O que essa ingrata, que nem manda dinheiro para casa, está fazendo aqui? Sua raiva era palpável. Quando questionei sobre o estado de meu pai, ela apenas riu, desdenhando dele. Teve uma lesão nas costas no último ano e não pode mais trabalhar. Agora ele fica em casa, no meu caminho o tempo todo. E você sabe? Ele é tão preguiçoso que não se levanta sozinho. Agora, é tão inútil quanto você. As palavras cortaram como uma faca, e eu pude ver a decepção nos olhos do meu pai. Foi um momento de dor para ele, e eu só desejava que ele tivesse a força para se levantar contra aquilo. Então, Júlio viu Aline e seus olhos brilharam de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Ei, você é a irmã da Lara? Você é muito bonita. Não posso acreditar que vocês são irmãs. Aline, agora em seu mundo de vaidade, vestia roupas de grife e exibia uma cor de cabelo tão chamativa que era impossível não notar. Embora já fosse adulta, sua postura era de uma eterna estudante, despreocupada e cheia de si. Ela olhou para Júlio, com um sorriso doce que me deixou incomodada. Esse cara é seu marido, Lara? Ele é tão legal e bonito, até que não combina muito com você. Meu coração apertou ao ver Aline flertar com ele, fazendo gestos que me deixaram inquieta. Era doloroso observar Júlio tão encantado e animado com a atenção dela, enquanto eu me sentia invisível. Ali, naquele ambiente, tudo parecia se desmoronar, e a dor de ser rejeitada pela minha própria família voltou com força total. O dia em que decidi cortar os laços com minha família estava chegando. O casamento com Júlio era um passo que eu aguardava ansiosamente, mas também trazia um peso no coração. Durante um lanche, minha irmã me atacou. Se você vai nos deixar, ao menos cuide dos nossos pais, já que você nunca faz nada. As palavras dela eram como um eco incansável. Nesse momento, minha mãe entrou na conversa, soltando uma frase que me atingiu como um soco. Você deveria ser responsável e cuidar do seu pai, Lara. Você e ele são tão incompetentes que formariam uma dupla perfeita. O que minha mãe disse queimou dentro de mim, mas havia uma verdade que não podia ignorar: meu pai precisava de cuidados. Assim, decidi que, a partir daquele dia, eu estaria mais presente na casa dos meus pais. Ao mergulhar nessa nova rotina, percebi que minha mãe e Aline não tinham emprego. Aline não fazia sequer um trabalho temporário, e minha mãe parecia estar vivendo numa bolha desde que meu pai desmaiou. Estranhamente, isso não a impediu de sair para comer em restaurantes ou de encher a casa com compras. O mais chocante foi descobrir que elas haviam retirado toda a poupança do meu pai, sem nem perguntar a ele. Quando contei a meu pai, sua expressão de impotência cortou meu coração. Pai, se não agirmos, elas vão continuar assim. Você sabia disso e não me contou? A resposta dele foi uma mistura de tristeza e desculpas. Desculpe, filha. Não queria que você se preocupasse. Já te fiz passar por tanto. Meu pai sempre trabalhou duro por nossa família. Ele era a única pessoa que realmente se importava comigo. Enquanto pensava em como poderia ajudá-lo, recebi uma ligação do hospital. Meu pai havia desmaiado novamente. O desespero tomou conta de mim. Corri para a casa dos meus pais antes de ir ao hospital, mas encontrei minha mãe e Aline sentadas, assistindo TV, como se nada estivesse acontecendo. O hospital ligou. Papai desmaiou. Por que vocês estão tão calmas? Precisamos ir. A resposta de Aline foi cortante: cala a boca, menina. Se ele não sobreviver, o seguro cobre. Nesse momento, a frieza delas me fez perceber que, mesmo diante da tempestade, eu seria a única a lutar pela vida do meu pai. A conversa na sala morreu quando minha mãe voltou sua atenção para a TV, como se nada tivesse acontecido. Enjoada com a indiferença dela, decidi ir para o hospital. Ao chegar lá, o coração se apertou ao ver meu pai deitado, cercado por tubos e quase inconsciente. Ele percebeu minha presença e, com uma voz fraca, pediu desculpas. Desculpe por ter sido tão repentino. Deve ser um castigo por não ter sido um pai melhor. Não consegui protegê-la da nossa família. Quando ele terminou a frase, fechou os olhos, como se estivesse se despedindo. Não se preocupe com isso, pai. Eu te amo tanto. Por favor, fique bem. Desesperada, segurei sua mão, mas sabia que poderia ser a última vez. Uma semana depois, o telefone tocou. Era um advogado, e ele tinha notícias do testamento do meu pai. Lara, você deve receber 3 milhões de dólares. A surpresa me deixou sem palavras. 3 milhões? Como isso era possível? Parecia que havia mais na conta do que minha mãe havia tirado.
O advogado também mencionou que manteria essa informação em segredo dos outros membros da família. Era como se ele estivesse tentando me proteger. Com a herança em mente, fui até a casa dos meus pais em busca de um livro de banco que meu pai havia escondido. Ao chegar, Aline e minha mãe me aguardavam na porta, como se fossem as rainhas do lar. O que você está fazendo aqui? Veio roubar coisas porque seu pai morreu? Tudo nesta casa é meu e da minha mãe. Tudo. Não venha aqui como uma ladra. A raiva de Aline me deixou ainda mais clara uma coisa: eu nunca poderia compartilhar minha herança com pessoas que nunca se importaram em me ouvir. Se dependesse delas, eu não teria nenhuma parte do que era meu por direito. Minha mãe, com um sorriso triunfante, puxou um documento da mesa e o mostrou. Era um Novo Testamento, onde estava escrito que ela e Aline herdariam todos os bens do meu pai. A caligrafia, no entanto, era claramente de minha irmã. Meu coração disparou. Não era possível que meu pai tivesse escrito aquilo, sua letra era única, inconfundível. Tentando decifrar o documento, percebi que a caligrafia era tão confusa que mal conseguia ler. Então você está dizendo que esse é o testamento do meu pai? Perguntei, incrédula. Seus pensamentos não importam. Este é o testamento, e eu já contei a todos os parentes e vizinhos. Agora, é impossível acusar qualquer coisa, respondeu minha mãe, sem me deixar entrar em casa. Desesperada e sem alternativas, decidi voltar para casa. Ao chegar, Júlio me esperava. Você estava na casa dos seus pais? Se tivesse me contado, eu teria ido com você. Que pena. Queria ver a Aline. A irritação subiu em mim. Por que você se importa tanto com isso, Júlio? O que isso tem a ver com você? Ele suspirou e disse: fui lá para discutir a herança do meu pai, mas elas me expulsaram. Meu coração disparou. E quanto vocês herdaram? Não sei o valor total, mas a casa e o terreno estão em nome dele, então deve ser uma quantia significativa. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. A verdade era que, segundo meus instintos, não havia herança para mim, tudo seria dividido entre minha mãe e minha irmã. Júlio pareceu perceber a tensão e, de repente, tirou os papéis do divórcio do bolso. Ah, eu sabia. Você realmente não herdou nada. Aquela família é um peso para você. A irmã perfeita se dá bem, não é? Quero o divórcio agora, porque não quero mais essa situação. Para ser honesto, você está apenas me atrapalhando. Ele já tinha assinado sua parte, e eu, sem pensar duas vezes, fiz o mesmo. Um sorriso involuntário surgiu ao observar Júlio se afastar, satisfeito, com os papéis do divórcio em mãos, rumo ao cartório. O alívio me envolveu. Era hora de seguir em frente. Aquele sorriso poderia ser o último que veria, e não só o dele, mas também o de minha mãe e minha irmã. Era como se o karma finalmente tivesse chegado para aqueles que atormentaram meu pai e a mim por tanto tempo. Mais tarde, naquele dia, fui até o advogado que cuidou do testamento do meu pai e pedi que me acompanhasse à casa dos meus pais. Ao mostrar a elas o testamento verdadeiro, as expressões relaxadas de minha mãe e Aline mudaram. Seus rostos perderam a cor enquanto liam, repetidamente, as palavras que revelavam a verdade. Isso é uma farsa. Eu tenho um testamento aqui que afirma que apenas Aline e eu herdaremos tudo, gritou minha mãe, indignada. Que tal fazermos uma análise da caligrafia, sugeri, com um tom desafiador. Se você está dizendo que falsifiquei algo, sua acusação pode te levar a um tribunal, sabia? A expressão de minha mãe mudou para uma mistura de medo e confusão. O advogado, sério, observou um momento de silêncio que se seguiu. Ouvi muitas coisas sobre vocês, continuei. Mesmo quando a saúde do papai piorou, você o abandonou e vendeu bens sem permissão. E você, Aline, estava envolvida com homens e jogos de azar. Usou a poupança dele para pagar suas dívidas. Devido a esse comportamento malicioso, vocês duas estão excluídas de qualquer herança. O advogado acrescentou, firme: se continuarem a violar os direitos de herança de Lara, não hesitaremos em processá-las. Ao ouvir isso, minha mãe e minha irmã ficaram paralisadas, o desespero estampado em seus rostos. Eu sabia que era hora de agir. Peguei o livro do banco escondido do meu pai e, com ele em mãos, deixei a casa para trás. Era minha chance de me libertar daquela família. Depois disso, Júlio não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele, sem saber da verdade, acabou convidando minha irmã para sair. Minha mãe e Aline mantiveram tudo em segredo, e logo Aline se casou com ele, como se estivesse jogando um jogo. O plano era simples:
fazê-lo pagar suas despesas e transformá-lo em um caixa eletrônico. Sem suspeitar de nada, Júlio começou a comprar carros de luxo e abandonou o emprego, contando com a herança de Aline. O ciclo de enganos estava se repetindo, mas desta vez, eu não estava mais presa a essa história. Com o passar do tempo, Júlio começou a perceber que algo estava errado. Finalmente, ele se deu conta de que não havia herança alguma e correu para me ligar. Lara, querida, eu estava errado. Você é tudo o que eu tenho. Por favor, me dê uma segunda chance. A resposta que eu queria dar estava presa na garganta. Não preciso de você. E você agora tem a Aline, precisa cuidar dela. Mal desliguei, recebi outra ligação. Era Aline, furiosa, você arruinou a minha vida. Júlio abandonou o emprego e se tornou um idiota, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã desde que casamos. Não consigo acreditar que ele, um homem obcecado por dinheiro, se tornou meu marido. Meu nome de família está em ruínas. O que você vai fazer a respeito? Falei com calma, mesmo com o desespero dela transbordando. Aline, você não é a única interessada em dinheiro. Olhando bem, Júlio é igualzinho a você. Vocês são o par perfeito. E não me venha com essa história de família. Você nunca me tratou como uma. Ao final da discussão, uma sensação de alívio me envolveu. Finalmente, eu estava livre. Agora, estava construindo uma nova vida com a herança do meu pai. Mudei-me para uma casa nova e comecei a trabalhar em um escritório. Minha rotina é super agitada, mas não poderia estar mais feliz. Enquanto olho para a foto do meu pai na parede, sinto que ele está sorrindo para mim, orgulhoso. A vida agora é minha, e eu finalmente posso aproveitar cada momento dela. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.